Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre a criação de codornas, explicando todos os detalhes, desde o processo de incubação dos ovos até a postura, alimentação e o manejo das codornas japonesas e gigantes. Se você quer entender como criar codornas de forma eficiente, seja para a produção de ovos ou carne, esse vídeo é para você. Codornas japonesas. Incubação dos ovos. O primeiro passo é a incubação dos ovos. As codornas japonesas, conhecidas pela alta taxa de produção de ovos, têm um processo de incubação relativamente rápido e simples. Aqui estão os cuidados essenciais. Temperatura. Mantenha a incubadora entre 37,5 graus Celsius e 37,8 graus Celsius. A estabilidade da temperatura é fundamental. Umidade. Mantenha entre 50% e 55% durante os primeiros 14 dias. Aumente para 65% nos últimos 3 dias para facilitar a eclosão. Viragem dos ovos. Vire os ovos 3 a 5 vezes por dia até o 14º dia. Nos últimos 3 dias, pare de virar os ovos. Tempo de incubação. A eclosão ocorre em cerca de 17 a 18 dias. Cuidados com os filhotes. Logo após a eclosão, os filhotes são muito sensíveis e precisam de calor constante. Temperatura inicial. Mantenha a criadeira a 36 graus Celsius na primeira semana, diminuindo gradativamente até 24 graus Celsius ao longo de 5 semanas. Alimentação inicial. A ração inicial deve conter entre 27% a 30% de proteína, essencial para o crescimento rápido dos filhotes. Espaço na criadeira. No início, 1 metro quadrado pode acomodar cerca de 100 filhotes, mas esse número diminui à medida que crescem. Manejo das codornas japonesas adultas. Com cerca de 45 dias de vida, as codornas japonesas já atingem a fase adulta e estão prontas para iniciar a postura. O manejo adequado é crucial para garantir a alta produtividade. Espaço nas gaiolas. Codornas japonesas precisam de 100 cm² a 150 cm² por ave. Um espaço apertado pode causar estresse e reduzir a produção de ovos. Tipo de gaiola. As gaiolas devem ter fundo em tela para facilitar a limpeza, com uma inclinação de 1% para que os ovos rolem para o recolhimento. A altura da gaiola deve ser de cerca de 20 a 25 centímetros. Ventilação. As codornas não toleram calor excessivo, então é fundamental que o ambiente seja bem ventilado, mas sem correntes de ar diretas. Alimentação das codornas japonesas. Para uma boa produção de ovos, a alimentação precisa ser balanceada. Ração de postura. A partir dos 45 dias, forneça uma ração com 20% a 22% de proteína. O cálcio é essencial para a formação das cascas, por isso a ração deve ter um teor alto de cálcio, cerca de 3,5% a 4%. Água fresca. Codornas consomem bastante água. Mantenha sempre água limpa e fresca à disposição. Produção de ovos. As codornas japonesas são famosas pela alta produção de ovos. Aqui estão os principais números. Início da postura. A postura começa em torno dos 45 a 50 dias de vida. Frequência de postura. Em condições ideais, cada codorna japonesa bota um ovo por dia. Produção anual. Cada codorna japonesa pode produzir até 300 ovos por ano. Qualidade dos ovos. Os ovos pesam cerca de 10 a 12 gramas e são altamente nutritivos. Ciclo produtivo das codornas japonesas. As codornas japonesas são altamente produtivas por 12 a 18 meses. Após esse período, a produção de ovos diminui, e muitas vezes as aves são descartadas ou destinadas ao consumo de carne. Codornas gigantes. Agora que falamos das codornas japonesas, vamos para as codornas gigantes. Essas aves são maiores e mais robustas, sendo criadas tanto para a produção de ovos quanto para a produção de carne. Incubação dos ovos. O processo de incubação das codornas gigantes é semelhante ao das japonesas, com pequenas variações. Temperatura. Mantenha a incubadora a 37,5 graus Celsius. Umidade, entre 50% e 55% nos primeiros 14 dias, e aumente para 65% nos últimos 3 dias. Tempo de incubação.
O período é de aproximadamente 17 a 18 dias, como nas codornas japonesas. Manejo dos filhotes de codornas gigantes. Os filhotes de codornas gigantes precisam de cuidados semelhantes aos das japonesas, mas é importante observar que eles crescem mais rápido e ficam maiores. Espaço na criadeira. Devido ao tamanho, é importante dar mais espaço para os filhotes, cerca de 80 a 100 filhotes por m² na primeira semana. Alimentação inicial. Ração com 27% a 30% de proteína, que é essencial para o rápido crescimento. Manejo das codornas gigantes adultas. As codornas gigantes precisam de um manejo um pouco diferente, dado seu tamanho maior. Espaço nas gaiolas. Cada codorna gigante precisa de 200 cm² por ave, o dobro do espaço das codornas japonesas. Altura da gaiola. Como são maiores, as gaiolas devem ter cerca de 25 a 30 centímetros de altura. Ventilação e higiene. Assim como nas japonesas, é fundamental manter uma boa ventilação e uma limpeza rigorosa das gaiolas. Alimentação das codornas gigantes. A alimentação das codornas gigantes deve ser ajustada para atender tanto à produção de ovos quanto ao crescimento, se o objetivo for a venda de carne. Ração de postura. Para a postura, uma ração com 20% a 22% de proteína e alto teor de cálcio. Para as aves que serão abatidas, a ração pode ter até 24% de proteína para aumentar o ganho de peso. Alimentação para abate. As codornas gigantes atingem o peso de abate com cerca de 5 a 6 semanas, sendo uma boa opção para quem quer produzir carne de codorna. Produção de ovos nas codornas gigantes. As codornas gigantes também são boas produtoras de ovos, mas sua produção é um pouco menor que a das japonesas. Início da postura. A postura começa aos 50 a 55 dias de vida. Frequência de postura. As codornas gigantes produzem cerca de 200 a 250 ovos por ano, com ovos um pouco maiores que os das codornas japonesas, pesando entre 12 a 14 gramas. Ciclo produtivo das codornas gigantes. O ciclo produtivo das codornas gigantes é similar ao das japonesas, com alta produção por 12 a 18 meses, sendo posteriormente indicadas para o abate. A identificação do macho e fêmea das codornas é muito simples. O macho tem uma coloração mais clara, alaranjada, enquanto a fêmea tem o peito mais pintadinho. A criação de codornas, tanto as japonesas quanto as gigantes, é uma excelente fonte de renda, seja pela produção de ovos ou pela venda de carne. Com um bom manejo, alimentação correta e o espaço adequado, você pode maximizar a produtividade dessas aves. Se você gostou dessas dicas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.